Boa noite, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindas, todas bem-vindas, sejam bem-vindas. Houve um problema de conexão, vamos conversar, vamos começar a nossa live hoje, dia 18 de novembro, quarta-feira. Então vamos seguir com a nossa live de estudo. Nós estamos estudando o capítulo 2º do livro 2º do Livro dos Espíritos e estamos conversando sobre a encarnação dos espíritos, falando do tópico alma. Nós já conversamos nas últimas lives, para a gente retomar, apenas para, por assim dizer, pegar o fio da meada. Nós falamos na última live sobre a alma, o que é a alma, falamos sobre a questão da natureza, do conceito que Kardec trabalhou para a alma na introdução número 2, e falamos da questão da alma ser independente do princípio vital. Foi a questão 136. E ficamos de hoje seguir com o estudo, mas que nós iríamos na 136A, né? Então vamos seguir com o nosso estudo a partir dessa questão 136A. Já que é a 136A, ela é um desdobramento, voltemos à questão 136. Quando se pergunta, a alma é independente do princípio vital? E aí os espíritos respondem que o corpo é apenas um envoltório, repetimos-lo sem cessar, é a resposta. Em outras palavras, estão dizendo que a alma é independente do princípio vital. Então, princípio vital é o que dá vida orgânica, que dá vida ao corpo. A alma é o ser espiritual que habita um corpo que já está animado. Isso é muito importante nós entendermos. A vida orgânica não é a alma que dá ao corpo. A vida orgânica é o princípio vital, é a energia vital que os seres orgânicos possuem, todos os seres orgânicos, e esse ser, esse corpo, essa energia vital que dá vitalidade ao corpo, ela independe da questão da alma, ela independe do espírito. O espírito não dá vida orgânica, o espírito se une a um corpo já com a vida orgânica, ou seja, desenvolvendo a vida orgânica. Então é isso que está na questão 136 do Livro dos Espíritos. E a 136A, Kardec faz a pergunta que, de certa forma, corrobora aquilo que já está na questão 136. Quando então Kardec pergunta aos espíritos na questão 136A, o corpo pode existir sem a alma? O corpo pode existir sem a alma? É a pergunta. E a resposta dos espíritos foi direta. Sim. Ou seja, o corpo pode existir sem a alma. Sim. Por quê? Porque já foi dito na questão 136. O que dá vida ao corpo físico é o princípio vital, não é a alma. Então, o corpo pode existir sem alma? A resposta dos espíritos, sim. E seguem na resposta. Entretanto, vejamos, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, olhemos duas coisas separadas, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Olha que coisa interessante. Desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Então, o corpo perde a vida orgânica, a alma o deixa. Não quer dizer o contrário, que a alma abandonou o corpo e por isso o corpo perdeu a vida orgânica. Não, não. Vida orgânica, alma, duas coisas distintas, mas que necessárias para a encarnação. Então, voltemos à questão. O corpo pode existir sem alma? Sim. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Ponto.
E aí eles dão agora um outro segmento na resposta. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva. Ok? A Valéria diz aqui, então como pode haver corpo sem alma? Corpo, Valéria, nós já estudamos isso aqui em outros momentos. Ele é o que dá vida ao corpo, não é a alma, é o princípio vital, que não tem nada a ver com a alma. A alma, nós, os espíritos, habitamos um corpo que tem a vida orgânica. É esse o sentido, é essa o que os espíritos colocam. E a questão 136A, eu peço que vocês leiam comigo a questão, porque para não dizer, olha, Simão disse que não tem. Não, não fui eu quem disse. Quem disse foram os espíritos. Eles estão dizendo isso. Questão 136A. O que acontece é que existem muitas especulações, muitas teorias esotéricas, que acabam se misturando no conhecimento das pessoas e confundem as explicações esotéricas com o que os espíritos vêm trazer. Eu vou chegar na questão 345, doutora Marlene. Vamos chegar lá, só um pouquinho. Faz parte aqui do comentário especificamente para a união definitiva. Eu só preciso retomar porque esse assunto é crucial, é importantíssimo, porque há muitas misturas de conceitos. Então eu preciso que vocês leiam a conclusão número 2, do Livro dos Espíritos, para perceber o que Kardec está chamando por alma. O que é alma? Questão 134, um espírito encarnado. Então não tem nada de alma vivente, alma de outro mundo. Não é isso. Alma é o espírito que se encarna. Ponto. E então, para o ideário para o ideário espírita, o corpo possui o princípio vital que dá a vida orgânica e o espírito encarna nesse corpo. O espírito não dá vida orgânica, ele habita um corpo com vida orgânica. Ponto. Isso aqui eu vou ficar quanto tempo for necessário para que entendamos isso, porque infelizmente muitos conceitos trazidos no meio espírita não são conceitos espíritas. Me desculpem eu insistir nisso, me desculpem. Doutora Marlene, me desculpa, a senhora me deu um puxãozinho de orelha hoje, muito educado, e eu sempre agradeço por isso, com relação a a forma de conduzir, mas eu não posso ir além, não posso ir à frente, se isso não ficar claro, porque foi a grande preocupação de Kardec. Kardec chamava isso de unidade de princípios. Está lá no livro Obras Póstumas, na Constituição do Espiritismo, no Projeto Espírito de 1868, e ele deixa muito claro que a única coisa capaz de retardar a marcha do Espiritismo seria a falta de unidade de princípios. E um ponto fundamental é o espírito, a alma. Um ponto fundamental é o conceito de princípio vital. E nós não podemos ir à frente se deixarmos ideias que não são espíritas ocupar o espaço no ideário dos espíritas. Porque, infelizmente, traz muitos conceitos esotéricos, aqui agora exotéricos, ou seja, fora do que é o pensamento espírita. Então, fundamentemos bem o que estamos colocando, por isso optei pelo estudo do Livro dos Espíritos, que é a base para a gente entender ponto a ponto. Então vejamos, o corpo pode existir sem a alma, e vejamos agora o que segue. Antes do nascimento ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo, ao passo que, depois de se haver estabelecido essa união, a morte do corpo rompe os laços
que o unem à alma e a alma o deixa. Olha que perfeição. Aí sim, doutora Marlene nos lembrou muito bem aqui, a questão 345. O que temos na questão 345, aqui do Livro dos Espíritos, que é justamente sobre esse ponto da união da alma. Veja o que diz aqui, vejamos. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção. Durante esse período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Olha a resposta. A união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas como os laços que o prendem ao corpo ainda são fracos, facilmente se rompem e podem ser rompidos pela vontade do espírito se este recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vinga. Então vejam, no processo de encarnação, há uma vinculação do espírito a um corpo, e essa união é definitiva no sentido que outro espírito não vai ocupar esse corpo. E naquele processo, então, colocado aqui na questão 136A, antes do nascimento ainda não há união definitiva, não é no sentido de que outro espírito pode ocupar aquele corpo em gestação, não. Somente o espírito designado, adredemente designado. Depois vem, como não há essa união definitiva no sentido de firme, então, veja, ao passo que depois de se haver estabelecida a união, nascimento, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma e a alma o deixa. Então, em regra, nós veremos a seguir, em regra, morre-se o corpo, o espírito o deixa. Não é pelo espírito deixá-lo que o corpo morre, é pelo corpo morrer que o espírito o deixa. Por isso que na questão 68, pede-se a definição da causa da morte entre os seres orgânicos. E os espíritos respondem que é a cessação dos órgãos físicos. Os seres orgânicos, o corpo nosso é orgânico. Então a morte entre os seres orgânicos é a cessação dos órgãos físicos. E cessados os órgãos físicos, ou seja, a morte física, o espírito deixa o corpo, em regra. Depois nós vamos entender essa palavra em regra, tá? Mas nunca, aí já nunca o fato de o espírito deixar o corpo morre. Não, o corpo morre, o espírito deixa. Mas isso é regra, que na frente nós veremos que há um senãozinho aí que nós vamos estudar depois. Olha o que diz agora o final. A vida orgânica, prestemos atenção nessa frase, a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Interessante isso. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Isso está claro, então. E aí é que eu me pergunto, por que tantas confusões para algo tão claro, para algo tão bem trabalhado pelos espíritos? Mas a gente traz conceitos pré-concebidos, né? Preconceito no sentido de conceitos prévios, e quando vemos o conceito efetivamente espírita, o que os espíritos efetivamente disseram, a gente fala, mas não é assim? Não, é assim, não era do outro jeito que eu pensava. Tá certo? Então, é importantíssimo esse sentido, né? Vamos ler a questão e a resposta agora como um todo, para a gente fechar o raciocínio. O corpo pode existir sem alma? Sim. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Ao passo que, depois de se haver estabelecido essa união, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma e a alma o deixa. A vida orgânica
pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Ok, claro. E aqui observemos dois verbos, para deixar muito claro. Quando se trata de vida orgânica, o verbo é animar, da vida. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então vejamos que é habitar, não é animar, não é a alma que dá vida ao corpo. É o princípio vital que dá vida ao corpo e a alma o habita. Tranquilo. Muito legal isso aqui. Que sugiro, anotem do lado, principalmente na expressão do lado, eu grifei aqui a expressão união definitiva e pus uma setinha dizendo questão 345. Muito bem lembrado pela doutora Marlene. Questão 345. Para a gente vincular e entender melhor. Né? Ok? Muito legal. Acho que ficou bem entendido, bem explicado pelos espíritos. Muito legal isso aqui. Né? Vamos seguir. Deixa eu só fazer um ponto aqui. O que seria a questão 136b? O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Então já vimos que a alma habita um corpo animado, ou seja, com vida. E depois ficamos sabendo que o corpo pode existir sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo que não tenha a vida orgânica. Então vejamos por que então da questão 136b, que seria o nosso corpo se não tivesse alma. Uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem, exceto um ser humano. Teria vida orgânica, mas não teria inteligência, porque a inteligência é o ser espiritual. E aí é um negócio interessante. O cérebro não é a fonte da inteligência. O cérebro é o veículo pelo qual a inteligência se processa. Inteligência é de quem? Do espírito encarnado. O ser inteligente da criação, questão 76 do Livro dos Espíritos. Então, quem é o ser inteligente? O espírito que encarnou. O espírito. E o cérebro é o meio pelo qual, o cérebro é o processador dessa inteligência. Por isso dizer aqui que seria uma massa de carne sem inteligência. Ah, mas ele possui o cérebro. Tá, mas o cérebro não é a fonte, o cérebro é o meio, o mecanismo, o espírito é que é a inteligência. Quando diz você é inteligente, sim, você é inteligente. Você quem? O espírito que habita. E essa inteligência se manifesta por meios orgânicos, pelo cérebro. Então, um comprometimento físico, fisiológico, não vai permitir que o espírito apresente toda a sua inteligência. Então não é, aí vem o aspecto quando há alguma deficiência, alguma necessidade especial no campo mental, não é o espírito que está com o comprometimento mental. É a estrutura orgânica que não está ajustada para o processamento. E quando eu digo estrutura orgânica, é o conjunto, as sinapses, neurônios, cérebro, todo o conjunto. Não é o espírito. Ok? O espírito pode estar com dificuldades. A doutora Marlene coloca aqui muito bem, e os anencéfalos, aí é o ponto. A anencefalia é uma ausência, entre aspas, me perdoem os fisiologistas e os médicos por usar uma palavra tão rasa, mas só para entendimento. É uma ausência do cérebro. E a ausência do cérebro, o espírito não consegue se manifestar, porque a inteligência do espírito precisa do processador, o cérebro, para que ela possa ser exteriorizada. Por isso não há como o espírito exteriorizar.
Daí quaisquer comprometimentos na estrutura cerebral, o espírito não consegue se manifestar. Eu vou usar uma analogia, me desculpem se porventura a analogia não for adequada, mas pensemos. Um excelente pianista vai tocar um piano, e ele é um excelente pianista. O som que ele tirará do piano será dele ou será do piano? O som sempre será do piano. Sempre será do piano. O que significa que se o piano estiver desafinado, por melhor que seja o pianista, o som será desafinado. Por melhor que seja o pianista, que seja um Mozart, ele não vai tirar som afinados de um piano desafinado. Então, por melhor que seja o pianista, o som será sempre do piano. Por mais inteligente que seja o espírito, a manifestação se dará sempre pelo cérebro, pela estrutura orgânica, fisiológica, enquanto encarnado estiver. Enquanto encarnado estiver. Agora, desencarnado, a exteriorização plena da inteligência. É muito claro isso aqui quando a gente observa essa questão 136b. Quando observa a questão 136b, o que seria do nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência? Ao os espíritos dizerem sem inteligência, está dizendo então que a inteligência não está no corpo. A inteligência está no espírito. Olha que coisa interessante. Desculpe, mas não é algo complicado. Não é. Basta entender que nós somos os espíritos, estamos habitando um corpo. E tudo que o espírito manifesta é via corpo. Então, quaisquer comprometimentos da estrutura física não permite que o espírito se manifeste com toda a sua pujança. Não há como. Por isso eu dei o exemplo do piano. Por melhor que seja o pianista, o som será sempre do piano. Se houver um piano desafinado, o pianista perfeito vai tirar um som desafinado. Se um violinista de primeira linha tocar um piano desafinado, sairá som desafinado. Então, o espírito, que é o inteligente, é o espírito, se houver comprometimento orgânico, quaisquer que sejam, no caso aqui falamos da estrutura mental, cerebral, melhor dizendo, o espírito não consegue se manifestar na inteireza. Então, voltando aqui, o que seria o nosso corpo se não tivesse a alma? Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, menos um homem. Mas vejam, não disseram uma massa de carne sem vida orgânica, porque a vida orgânica tem. O mesmo espírito, questão seguinte, 137. O mesmo espírito, pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Pode parecer uma pergunta superficial hoje, mas para a época não. Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres. Ponto. O espírito é indivisível. Essa expressão, o espírito é indivisível, é aquilo que nós já conversamos outras vezes. Simples e ignorante. Simples quer dizer uno, indivisível. Simples, só um elemento. Não tem mais de um elemento. Ele não é composto, ele é simples. O que pensar da opinião, questão 138? O que pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Olha aqui. Essa pergunta 138, ela faz um contraponto à pergunta 136. O que pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? E eles respondem, é uma questão de palavras com a qual nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Ou seja, nós ficamos criando diversas definições, diversas palavras para uma coisa que não tem a ver. Por isso eu disse e volto e peço novamente, leiam a introdução número 2.
Leiam a introdução número 2, que vai dizer qual é o sentido da palavra alma que os espíritos estão utilizando no livro dos espíritos. Ponto. Questão 139. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Aí os espíritos respondem: não há contradição. Tudo depende da significação das palavras. Por que não tendes vós uma palavra para cada coisa? Por que tem que pegar essa palavra e uma palavra só significar N coisas diferentes? Boa pergunta aqui. Tá emendado o nome, né? Desculpa, está emendado. E quando nascem no corpo unidos? São dois espíritos em dois corpos. Porque se for um corpo só, com dois órgãos, por exemplo, e o resto não tem dois, desde que haja dois pensantes, são duas almas distintas. São duas almas distintas. Desde que haja dois pensantes. São duas almas encarnadas em corpos que se uniram. E muitas vezes tem órgãos que se misturam ou um só. Mas não quer dizer, tem duas estruturas pensantes. Tem dois cérebros, duas, vamos dizer assim, desculpe minha expressão, tá? Duas cabeças, ou seja, dois cérebros pensando, extraindo o pensamento. Então há dois seres ali encarnados. Ok? Não são dois em um, não. São duas estruturas cerebrais diferentes. Muito tranquilo, né? Isso aqui, essa questão 139, eu chamo a atenção para esse fim. Todas essas questões, 138, 139 a 140, nos leva para a introdução número 2, para ficar claro o que é definição de alma. Então veja, não há contradição quando alguém fala alma é uma outra coisa. Não, ele está dizendo que as pessoas estão usando a palavra, aplicando a palavra alma a conceitos que não seriam devidos. E aí eles dizem: por que não tendes uma palavra para cada coisa? Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Aí vem um detalhe, a Eveline faz uma pergunta interessante. E por que nascer um corpo sem alma? Qual seria o motivo? Prova para os pais. Isso tem uma questão lá na frente, Evelina, que vai tratar desse assunto, né? Qual a finalidade de nascer, então, sem alma? Prova para os pais, em grande maioria de vezes. Né? É só uma gestação puramente orgânica, sem a presença do espírito. Nós chegaremos lá nessa questão um dia nos nossos estudos, mas só antecipando, porque a pergunta surgiu, em regra, prova para os pais. E aí pergunta, como está aqui, né? Na questão na questão 136b, se um corpo sem alma é uma massa de carne sem inteligência, que tudo que quiser, exceto um homem. Ou seja, não vinga, tá? Ou seja, vai haver ali o natimorto, vamos dizer assim, ou o aborto espontâneo, porque não há sequência, não há como seguir, né? Não há como seguir, ok? Nós vamos à questão 156, porque ela é importante para a questão 156, deixa eu só... Sim, a questão 156, ela é importante para esse conjunto aqui que nós estamos estudando, principalmente para a 136A. Quando eu estava falando da 136A, acabou me passando despercebido, sem falar da 156. Aquela ideia que diz que cessado a morte, cessada a vida orgânica, a alma deixa o corpo. E aí eu disse lá naquela hora que em regra, era assim, em regra, como se reconhece um corpo sem alma, depois do nascimento simplesmente não terá a sequência da vida física, não terá. Questão 156. A separação definitiva da alma e do corpo, separação definitiva, ou seja, morte, pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Vamos prestar atenção.
a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Em outras palavras, uma vez morrendo o corpo, a alma o deixa, mas a alma pode deixar o corpo antes dele morrer? É a pergunta 156. Veja a resposta. Na agonia, a alma, algumas vezes, já deixou o corpo. Nada mais há que vida orgânica. Então veja, a alma já deixou o corpo, mas o corpo continua vivendo. Porque tem vida orgânica, tem princípio vital. Tem princípio vital. Na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo, nada mais há que vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, no entanto, ainda lhe resta o sopro de vida física. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração fizer circular o sangue nas veias, para isso não precisa da alma. Olha que coisa interessante. Mas é muito legal isso aqui. É muito legal. Porque a vida física, a circulação, vai existir. Enquanto houver vida orgânica, enquanto houver vida orgânica, haverá. Desculpe, enquanto houver princípio vital, haverá vida orgânica. Mas uma vez a alma deixando o corpo poderá continuar vivendo enquanto existir vida orgânica. Porque o que sustenta a vida do corpo não é a alma. E aí vem a pergunta, a morte cerebral é um exemplo? É um exemplo? Agora, atestar isso cabe aos profissionais de saúde. Mas vejamos, o corpo pode viver sem alma, enquanto houver princípio vital, mas ele não terá inteligência. Por isso eu deixei a questão 156, porque nós precisamos da 136b, ele não terá inteligência. É o que nós chamamos, como é que a gente dá o nome? Estado vegetativo. E isso ocorre no coma? Não necessariamente no coma, tá? O coma ainda tem uma atividade cerebral. E a atividade cerebral significa que o espírito está movimentando, porque a atividade existe. Então vejamos, enquanto houver princípio vital, haverá vida física. Mas pode acontecer, e aí eu falo para vocês, por isso eu disse lá atrás, em regra, porque aqui na 156 é uma exceção. Exceção no sentido de, não é a palavra exceção, não cabe. Não é o maior quantitativo, não é a maior quantidade de vezes. A ideia, doutora Marlene, de Lázaro em letargia, a letargia não significa o abandono do corpo, da alma. É um estado de emancipação da alma. Aí nós vamos chegar depois lá, quando formos estudar isso, estado de emancipação da alma, a letargia, catalepsia, o êxtase, são estados de emancipação, não é o desligamento. Vejamos aqui a pergunta que Kardec faz, a separação definitiva. Então, desdobramento de sono, sonambulismo, êxtase, catalepsia, letargia, não são separações definitivas, são estados de emancipação. EQM, a mesma coisa, estado de emancipação. O EQM é um nível de emancipação, experiência quase morte. O que tem que entender é o seguinte, quando a alma abandona o corpo, ou seja, quando a alma separa definitivamente do corpo, é morte. A alma não volta mais. É morte, porque quer dizer o seguinte, a alma não vai voltar. O EQM, o espírito não retoma, a letargia, a pessoa não acorda, a catalepsia, a pessoa não acorda. O sonambulismo, o sono, as pessoas não acordam. Se a pessoa acordou, não foi separação definitiva. Foi estado, nível de emancipação. É muito legal isso, tá? Aqui a Maria das Graças, acho que é isso. Acredito que não tem como saber. Não há. Eu disse isso na alma passada. Não existe um almômetro, um aparelho que eu ponho na testa e falo, tem alma aqui, não tem alma aqui. Não existe isso. É por isso que as decisões não podem ser tomadas no acho.
Não acho. Não, por não saber, não se, exatamente, Maria, por não saber, não tem como. Não existe um almômetro, se tivesse, né? Põe ali e fala, não, a alma já deixou o corpo, a alma já deixou o corpo. Não existe como saber isso. Aqui tudo é no campo teórico, porque no campo prático os espíritos podem saber, lógico. Nós encarnados, não. Então o que precisamos entender é a expressão separação definitiva. O que é definitivo? Para frente, para sempre. Então, separação definitiva, a pessoa não mais volta à vigília, não acorda mais, porque a alma foi embora. Agora, a pessoa está no EQM, experiência quase morte, coma, êxtase, catalepsia, letargia, a pessoa volta. Então, quando volta, quer dizer que não houve a separação definitiva. Agora, pode haver a separação definitiva em um desses estados? Sim. Ou pode haver a separação definitiva no coma, na letargia, mas não pelo coma, pela letargia, é durante. Durante o coma, a pessoa pode ter acabado o fluido vital, durante a letargia também pode. Mas não é isso que causou. Vamos entender isso, ok? Vamos entender isso. Eu não quero criar assim celeumas, tá? Eu sei que aí o assunto vai despertando uma série de perguntas e eu não consigo ler todas as perguntas aqui que passam rapidamente, tá? Mas o que nós temos que ir fixando? O importante é isso, fixando. Vida orgânica depende do princípio vital. O que dá vida ao corpo humano? Princípio vital. O que dá vida ao corpo do animal? Princípio vital. O que dá vida ao vegetal? Princípio vital. Ok? Então precisamos guardar isso. Princípio vital é o que dá a vida orgânica. Já estudamos isso aqui, mas estou insistindo ainda. Vida orgânica depende do princípio vital. Então, os seres orgânicos possuem princípio vital. Os seres inorgânicos possuem princípio vital? Não. Por isso eles não têm vida. Ok? Eles não têm vida. Porque não é um princípio orgânico. Alma, o espírito encarnado, nós, os espíritos. A alma encarna num corpo que tem vida, no embrião, na fecundação, o embrião que começa a vida orgânica. Então a alma encarna. Esse corpo, enquanto tiver a vitalidade, em regra, a alma está ali. É a alma que mantém a vitalidade? Não. A alma fica enquanto houver a vitalidade. Cessou a vida física, a vida orgânica, a alma abandona o corpo. Separação definitiva. A alma separa-se definitivamente do corpo. Por quê? Porque o corpo perdeu a vida física, a vida orgânica, o princípio vital. Aí a alma deixa. Pronto. Pode a alma deixar antes de cessar da vida orgânica? Sim. Pode. Então, olha, a alma sempre deixa quando acaba a vida orgânica, mas a alma pode deixar antes de acabar a vida orgânica. A alma pode deixar um corpo antes de acabar a vida orgânica, mas a alma nunca ficará num corpo que não tiver vida orgânica. Tá claro isso. São só frases para a gente ir escrevendo para perceber isso. Ponto. Agora, aqui, o deixar o corpo antes de cessar a vida orgânica, não é o quantitativo maior. Aqui, Westmiller, ele faz uma analogia interessante. Ele faz aqui uma analogia interessante. Ele diz assim, questão 156, por analogia, o carro funciona sem o motorista até acabar o combustível. Exatamente. Agora, um carro sem motorista, né, fica desgovernado, não tem inteligência. Mas é verdade, é isso aí. Enquanto houver combustível, o carro funciona.
Agora, com motorista ou sem motorista. Com motorista ou sem motorista. Agora, um motorista, se o carro não funcionar mais, não tiver combustível mais, o motorista vai ficar dentro do carro para quê? O carro não tem a serventia? Boa analogia, gostei, Johnny Vesmiller, gostei. Essa ideia justamente é nesse sentido. O corpo, ele tem um alimento chamado princípio vital, o combustível, princípio vital. Acabado, cessou a vida orgânica. A alma deixa. Agora, pode a alma sair antes. O motorista também não pode sair do carro com ele ligado? Pode. E ele vai continuar ligado, não vai a lugar nenhum, vai continuar ligado até acabar o combustível. É isso que está na questão 156. Vamos lê-la de novo? A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo, nada mais há que vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, no entanto, ainda lhe resta o sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias e, para isso, não precisa da alma. Simplesmente é um movimento mecânico, mais nada, né? Aqui a Thaís diz, então a gravidez ectópica não há espírito encarnado? Sim, pode haver, mas não vai vingar por quê? Porque aquele corpo vai morrer, o corpo vai morrer, por justamente estar nas trompas, ele vai morrer, o corpo, e o espírito vai deixá-lo. Nós não podemos criar, gente, as associações indissolúveis. Veja, uma gestação ectópica é aquela que desenvolve nas trompas, ou na trompa, numa delas, né, lógico. Então, houve fecundação, houve presença do espírito, pode ter havido. E começou a gestação ali, começou o desenvolvimento. Chegando a um ponto, não vai desenvolver mais, o corpo, aquele feto vai morrer. O embrião vai morrer, e aí o espírito deixa. Agora, pode acontecer de não ter espírito ali vinculado? Pode. É por isso que eu disse, não existe o almômetro para medir se tem ou não tem. A Cássia diz, e a eutanásia? É o mesmo caso. Como é que você vai desligar os aparelhos que mantêm o corpo vivo se você não sabe se a alma já deixou ou não? Não se sabe. O que se sabe é que uma vez cessada a vida física, a alma deixa. E às vezes, algumas vezes, ela deixa antes. Agora, como saber se já deixou antes ou não? Entendeu? Porque que seria um mergulho de olhos fechados, sem saber o que está se fazendo? Né? Então, por isso a gente não pode, a prudência não vai dizer, olha, você não sabe se o espírito está ou não está, então por que você vai promover a morte física do corpo? Ou seja, a eutanásia. A doação de órgãos, pergunta aqui, ela acontece depois de cessada a vida cerebral? Não há mais função cerebral nenhuma, e aí e o corpo não vai ter, não tem mais a funcionalidade. Então muitas vezes pode acontecer, e aí vem a mesma interrogação, só que a atestação vai indicar que a presença espiritual ali não existiria, não há mais função cerebral. E aí não é o aspecto, né? Tanto é que não é eutanásia nesse caso, porque a morte foi atestada. Então, observemos, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Ela pergunta, e o fluido vital do suicida? Ele acabou com a vida orgânica, não há mais funcionalidade ali, não tem órgãos que possam movimentar o fluido vital, desperdiçou o fluido vital, por isso o corpo morreu. É como se fosse desculpe minha comparação, pelo amor de Deus, é uma comparação assim absurdamente rasa. É como se fosse um vazamento, né? Eu tenho a água, aliás, eu preciso tomar essa água. Eu tenho a água nesse copo, eu vou bebê-la. Naturalmente, se eu quebrar esse copo aqui, a água vaza toda de uma vez. Então, um suicídio é no auge da existência do fluido, do princípio vital, desperdiçá-lo, acabar com ele. Ok? Alcimar,
não havendo mais atividade cerebral, poderemos atestar que o espírito já desconectou do corpo? Eu não me arriscaria a dizer com peremptoriedade isso não. Mas para atestar isso, não é uma simplesmente parada cerebral não, eles não olham só isso não. Tem mais coisas do que só falar houve morte cerebral. Morte cerebral é um termo muito amplo, mas que a atestação da morte cerebral ela não é só assim não. As respostas do corpo são avaliadas, há todo um processo. Não é simples, não é uma só pessoa que atesta para falar isso, é mais de um atestador para poder avaliar. Então eu não vou entrar nessas minúcias, até porque não é a minha área de atuação, a área médica, não sou médico, então não é a minha área, mas por conhecer teoricamente o assunto, uma atestação nesse nível é muito séria, é muito bem feita. Há todo um mecanismo para isso, há toda uma ação e há mais de uma pessoa para isso, ok? Bom, com isso a gente vai fechando esse raciocínio da encarnação dos espíritos, Depois nós vamos voltar, eu vi aqui perguntas sobre quando é que é a união do corpo com a alma, isso é um assunto que nós teremos lá à frente. Eu sugiro, se vocês quiserem, leiam a partir da questão 310, 320, 330, 339, que aí vocês verão esse assunto, né? Nós vamos chegar lá, ok? Nós vamos chegar lá. Eu não vou entrar em assuntos de eutanásia, distanásia, ortotanásia, eu não vou tratar esses assuntos porque não tem a relação com o que nós estamos dizendo. Eu entendo a curiosidade, né, eu entendo, mas isso é outro ponto, é outro assunto, né, é outro contexto para a gente trabalhar. Então, me permitam eu não aprofundar, não entrar nessas questões, nem o suicídio, nem a eutanásia, nem a ortotanásia, nem a distanásia, não vou entrar nessas questões, tá certo? Me desculpe, porque mais uma pessoa perguntou da distanásia, não vou entrar nesses aspectos, tá certo? Por uma questão que nós estamos estudando um conceito geral, ok? Porque senão a gente envereda e daí a pouco o tema fica só o outro assunto e não esse que nós estamos de fato trabalhando, né? Aí já vejo várias outras questões aqui, ovoides, já tem outra conversa, é outro assunto, não são processos naturalmente encarnatórios, então não vamos, desculpe-me, eu sei que fica à vontade, a ansiedade das pessoas perguntando, eu sei disso, mas a gente tem que ir devagar, né? Vamos dizer assim, ficar no quadradinho para não devagar, senão a gente acaba divagando, né? Vamos concentrar aqui nesse aspecto então. Então nós vimos nessa questão 138, 139 e 140 e precisamos da 156 para fazer esse fechamento, né? Temos ainda um tempo, né? A gente faz 60 minutos e eu comecei um pouco atrasado por questões de conexão, eu não expliquei, eu tive dificuldade na conexão, ela estava caindo toda hora, tanto que eu entrei uma vez e caiu, então eu tive que voltar e atrasamos uns 10 minutinhos aí. E aqui depois, nas outras questões, o Kardec vai tratar com os espíritos as diversas teorias. Uma teoria que fala da alma de um jeito, uma teoria que fala da alma de outro jeito, aí ele só vai desenvolver essas teorias, vamos passar por elas, né? Como eu disse, eu não leio todas as questões, até alguém me mandou uma mensagem dizendo, por que você não lê todas? Porque eu trabalho o assunto, é o tema, e busco aquelas questões que são fundamentais para o tema. As demais vocês continuarão lendo e vão desdobrá-las, né? Então, vamos ver aqui a questão 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Aí vem os espíritos respondendo, isso ainda depende do sentido que atribuís à palavra alma. Mais uma vez ele chama atenção, dizendo, olha, não é esse o sentido que nós usamos para a palavra alma. O sentido que nós usamos para a palavra alma é o espírito encarnado. Ponto. É como se eu dissesse isso, qualquer coisa além disso não faz parte da definição dos espíritos. Mas eles continuam. Se por alma se entende o fluido vital, a teoria está certa.
se o que se entende que é o espírito encarnado, a teoria está errada. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento dos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Por quê? Ele é indivisível. É por isso que eu já falei isso aqui outras vezes, por isso ele é simples. Simples, ou seja, simples e ignorante, simples, uno. Ele é uno, simples. Ele não é composto, ele não é composto por nada. Ele é um só. Né? Então eles disseram, olha, se vocês estão querendo dizer, estão entendendo alma como princípio vital, está certa a pergunta. Agora, do jeito que os espíritos estão falando, ou seja, entendendo alma como espírito encarnado, está errada a teoria. Então, vocês perceberam que é tudo uma questão de definição? Tudo é uma questão de qual significado está dando a palavra? Então é isso que nós precisamos entender. Para a doutrina espírita, para o que está sendo trabalhado aqui, alma é o espírito encarnado. Então as outras teorias não se aplicam. E aí Kardec provoca, eu acho interessante, né, educadamente, ele provoca. Ele diz assim, então há espíritos, entretanto há espíritos que deram essa definição. Pô, vocês estão dizendo que não é? E ele falou, entretanto há espíritos que deram essa definição. Olha a resposta dos espíritos. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Ignorantes, ou seja, os que não sabem. E acabam falando daquilo que não sabem. Por isso eu disse, há coisas que vocês ponderam aqui que eu não vou trabalhar porque não é do meu campo de conhecimento. Por que eu vou entrar num campo que eu depois não sei sair dele? Mas isso seria nem ignorância da minha parte, seria uma aventura, né, desvairada. Então há certas questões, certos tópicos que eu não entro. Porque se eu entrar eu não vou saber sair. E aí eu vou criar confusões. Então eu prefiro não entrar. Para que responder se eu não sei? Né? Nem tudo eu vou saber. Eu não sou em todas as áreas do conhecimento, eu tenho algumas áreas de conhecimento, outras não. Né? E, infelizmente, muitas vezes a gente vê perguntas e respostas, não fica uma pergunta sem resposta, quer dizer, a pessoa sabe de tudo. Eu não conheço uma pessoa que saiba tudo, eu não conheço. Então, muitas questões que me fazem, eu digo, olha, sinceramente, não faço a mínima ideia, não sei. E não sei, pronto. Agora, pior é eu dizer algo que eu não sei e vou começar a criar ilações que são muito pior do que dizer não sei. Né? Então aqui vejam, né? Há entretanto espíritos que deram essa definição. Os espíritos são espíritos ignorantes que tomam o efeito pela causa. Esse é o cuidado que eu sempre tenho, gente. Raramente eu posso errar numa resposta por um conceito que eu conheci e posso ter entendido errado, mas dar uma resposta de algo que eu realmente não sei, eu não darei. Não darei mesmo. Eu prefiro frustrar a expectativa do que decepcionar com a resposta. Prefiro frustrar a expectativa em não responder do que decepcionar a pessoa com a resposta errada e propositadamente errada. Né? Então, por isso, a gente tem que tomar esses cuidados, tá certo? E os espíritos estão dizendo isso aqui. Vieram as teorias, e aí Kardec diz, bom, mas vocês estão dizendo que não, mas tem muitos que dizem que sim. Eles falam, ignoram, eles não sabem. Estão falando do que não sabem. Né? Assim, não sabem o que fazem, como dizia Jesus. Né? Então nós temos que tomar esse cuidado. E aí ele vem com uma outra teoria. Que dizer dessa outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se completa a cada período da vida? Olha as teorias, e Kardec vai trazendo. Os espíritos dizem, olha a resposta dos espíritos. Eu imagino eles fazendo assim com a cabeça. Não acredito, eles devem ter feito assim, eu não acredito. O espírito é apenas um, e está inteiro, na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e se complementam e se completam. É ainda tomar o efeito pela causa. Eu achei interessante que Kardec está trazendo todas as teorias que eles conheciam. Todas as teorias sobre alma ele foi trazendo. E os espíritos foram refutando. Ele trouxe a teoria, refutaram. Trouxe, refutaram. E muitas pessoas no movimento espírita ainda trazem essas teorias que os próprios espíritos refutaram. Olha que resposta belíssima.
Que dizer dessa outra teoria segundo a qual a alma numa criança se completa a cada período da vida? Olha a resposta deles. O espírito é apenas um e está inteiro na criança ou no adulto. Os órgãos é que se desenvolvem e se completam. Ponto. Vamos a 141, a Xiomara pediu, eu fui saltar a 141, porque são só teorias, Xiomara, por isso eu não estou lendo todas, os espíritos já estão explicando, né? Então por isso que eu estou pegando aqui salpicadamente uma ou outra teoria, por isso não fui na 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? A alma não está encerrada no corpo como um pássaro na gaiola, irradia. Nós já falamos isso aqui na última live. Até alguém perguntou da aura, a Lâmia, se não me engano, perguntou da aura. Nós já trabalhamos essa questão, né? Por isso que eu não vou estar trabalhando, nós já dissemos, a alma não fica fora do corpo. Até deu exemplo, aliás, os espíritos deram exemplo, é como uma luz colocada sob um vidro. A luz está dentro do vidro, mas a iluminação irradia fora do vidro, mas não é a lâmpada que está fora do vidro. Eu ponho uma lâmpada dentro de algo de vidro, a lâmpada ficará lá dentro, mas ela irradiará. A luminosidade irradiará, mas a lâmpada não saiu de lá. É o que eles estão dizendo aqui, veja, nós já falamos essa questão. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através do globo de vidro, ou com o som em torno de um centro sonoro. É nesse sentido que se pode dizer que ela é externa, mas nem por isso é o envoltório do corpo, ou seja, a alma nunca cobre o corpo. É uma irradiação. É uma irradiação. Tá? Por isso é porque eu já tinha falado da questão 141 na live passada, né? É que, como eu disse, eu não sigo a ordem, eu trabalho o assunto. Vejamos que eu tive que ir lá na 156 para trazer a questão para entender a 136A. É isso que é o estudo, a gente tem que criar as correlações. Então eu fui lá na 156, trouxe para 136A. E ali amarramos. Quando nós chegarmos na 156, eu não vou trabalhar lá mais, já trabalhamos a questão anteriormente, né? Então me desculpe, é só para explicar os que estão chegando pela primeira vez como é que a gente faz esse estudo. É um estudo temático, não é um estudo sequenciado questão a questão, é um estudo temático, que a gente vai aglutinando as questões para fechar o raciocínio do assunto, ok? E aí vamos a 146, que vai auxiliar lá na 141. A alma tem sede determinada e circunscrita no corpo, ou seja, ela está num lugar do corpo? Olha a resposta. Não. Mas reside mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, naqueles que pensam muito e no coração dos que sentem bastante. Ou seja, eles usaram simbolismos aqui. A alma é um inteiro, gente. Imagina o seguinte, eu estou no corpo, eu estou no meu corpo inteiro. É como se perguntassem, em que parte dessa camisa está meu corpo? Nela toda. Então, eu estou encarnado no meu corpo todo. E aí eles usaram simbolismo. Nas pessoas que pensam muito é no cérebro, nas pessoas que sentem muito é no coração. Mas não quer dizer que a alma está lá, é como se fosse uma pastilha colocada ali. Não, é como eu estou nessa roupa. Eu, corpo com corpo, né? Estou nessa roupa. Ok? Estou nessa roupa. Em que lugar da roupa está o corpo do Simão? Em toda ela. Em toda a roupa, em todos os lugares dela. Então a alma é a mesma coisa. Eu alma, eu espírito, estou no meu corpo. E aí, num simbolismo, os espíritos trabalharam a ideia da inteligência e do sentimento, ou seja, da razão e da emoção, para trazer um simbolismo, né? E mais uma vez, vem muitas opiniões esotéricas e começa a dizer, está localizado aqui, está ali, como se a alma fosse um pedacinho, uma pastilhazinha que se colocou em um lugar, né? Então, vocês todos, estamos no corpo, Lógico que, como eu exteriorizo a minha inteligência pelo cérebro, dá a entender que é no cérebro, mas não é que está localizado, é todo o conjunto, né? É todo o conjunto. É muito legal isso aqui, eu adoro essas respostas que os espíritos dão, né? Aí vamos para 146A, que encerra o tópico, né? Aí encerra o tópico mesmo. O que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital?
O que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Significa dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, pois para ali converge todas as sensações. Os que a situam no que consideram centro de vitalidade, confundem-na com o fluido ou princípio vital. Então veja, mais uma vez, confusão nossa. Olha mais uma vez, os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, confunde a alma com o fluido, com o princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais. Ou seja, sede em que sentido? A inteligência. Como a inteligência manifesta pelo cérebro, dá a entender como se fosse uma localização. Olha que legal. É muito legal. Não, a Eveline pergunta, teve ou terá live da alma que não se identifica com o corpo e vice-versa? Não tivemos, Eveline, live, e provavelmente não teremos, porque esse assunto ele não está no Livro dos Espíritos. Mas existem palestras, inclusive minhas, na internet, não sei dizer onde, foi palestras feitas fora, as pessoas gravaram e puseram na internet, que eu falo desses assuntos também, tá? Desse assunto da não identidade, tá? Do assunto da sexualidade, aí são outros tópicos, outros assuntos, né? Mas efetivamente essa questão de identificação no Livro dos Espíritos nós não temos, né? Mas há diversos outros pontos, há outras palestras com esse assunto também. Com isso, então, encerramos. E aqui eu achei interessante, se não me engano, foi a Ciomara, deixa eu ver quem disse aqui, agora não sei quem disse, que muitas vezes a pessoa, foi a Ciomara, olha aqui, falam, né, as pessoas que trabalham com localização, falam como se fosse uma pilha que coloca num compartimento. Eu achei legal isso aí, né? Como se a alma fosse uma pilha, eu encaixei ali. Né? A pilha é centro de força, é o princípio vital, está lá localizado. Agora a alma é todo o conjunto, né? Muito legal isso, tá certo? Gente, vamos encerrar por aqui, que também encerramos o tópico, né? Na próxima live nós vamos seguir para o outro tópico. Terminamos o capítulo 2, né? Desculpa, terminamos o tópico, né? Chamado alma, dentro do capítulo 2, que é a encarnação dos espíritos. E terminamos o tópico alma. O que é uma sugestão? Leiam novamente desde a questão 134. Nós começamos lá na 134. Então leiam novamente desde a questão 134. Para retomar, para fazer o fechamento, vamos dizer assim, ok? Leiam. E depois na nossa próxima live, domingo, né, nós fazemos as lives às quartas às 20 horas e aos domingos às 10 horas. Nós seguiremos o nosso assunto, ok? Olha, creio que o assunto, para muitos aqui, falou, o assunto é complexo. Não, vocês viram que o assunto não é complexo. Os espíritos foram muito claros em cada resposta, então não há complexidade no assunto. É que é um assunto que poucas vezes esse assunto é estudado olhando o Livro dos Espíritos. A maioria, grande parte, não vou dizer maioria, grande parte das pessoas estudam esse assunto em livros que não, na maioria de vezes nem são espíritas os livros, ou estudam a partir de teorias. Então todo o assunto espírita nós temos que buscar o estudo primeiro no Livro dos Espíritos. Então quando nós lemos essas questões, vocês verificaram que não é complexo o assunto? Não é, está muito claro, né? Muito bem explicado pelos espíritos, ok? Muito obrigado a vocês por essa paciência, por acompanhar aqui a live, né, por ficar esse tempo. Desculpe-me o atraso, mas eu disse, conexão, né, não consegui a conexão. E vamos seguindo no próximo domingo, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe, Deus lhes pague por essa paciência danada que vocês têm, como dizemos em Minas. Deus lhes pague e, se Deus quiser, nos encontraremos no próximo domingo às 10 horas. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite e uma boa semana, boa continuidade de semana para nós todos, com as bênçãos de Deus para nós, para as nossas famílias. Até lá, até domingo, se Deus quiser.